Pensa só, o nosso sistema imunológico é uma das coisas mais espetaculares que existem. É uma rede super complexa de células e moléculas que nos defende de basicamente tudo. Mas e quando essa defesa falha? Quando o nosso maior guardião se vira contra nós ou simplesmente não consegue mais lutar? Olha, para a gente mergulhar nesse assunto, vamos usar como guia um livro que é praticamente uma bíblia para quem estuda medicina, o Imunologia Básica, do Abbas, Lichtman e Pillai. É com base nele que a gente vai entender as falhas complexas que vêm a seguir. Então, a grande pergunta é essa, né? O que acontece quando esse guardião interno tão perfeito comete erros? Quando o nosso próprio defensor vira o problema? Nosso papo hoje vai se dividir em 3 grandes cenários de falha. Primeiro, o que acontece quando a defesa é fraca demais. Segundo, quando a reação é totalmente exagerada. E por último, o cenário talvez mais assustador de todos, quando o sistema se confunde e começa a atacar o próprio corpo. Vamos lá então, começando pela primeira categoria, as imunodeficiências. Para ficar fácil de entender, pense no sistema imune como um exército. Nesse caso, é como se o exército estivesse com poucos soldados ou com soldados mal equipados, incapazes de lutar de verdade. O termo técnico é esse, mas na prática, o que significa? Significa que o corpo perde a capacidade de lutar contra infecções. E isso deixa a pessoa totalmente vulnerável. Um simples resfriado, que para a maioria não é nada, pode se tornar uma ameaça seríssima à vida. E essa fraqueza pode ter 2 origens. A gente tem a imunodeficiência congênita, que é tipo um defeito de fábrica, sabe? Um problema genético que a pessoa já nasce com ele. O exemplo clássico é a SCID. E do outro lado tem a imunodeficiência adquirida. Aqui a pessoa nasce com um sistema ok, mas algo acontece ao longo da vida, uma sabotagem externa. E o exemplo mais famoso, claro, é a infecção pelo HIV, que leva à AIDS. E a estratégia do HIV é de uma precisão impressionante e bem sinistra. O vírus não sai atacando qualquer célula. Não, ele é um sniper. O alvo dele são as células TCD4+, que são como os generais do nosso exército imunológico. E o que acontece quando você elimina o comando? O exército inteiro desmorona. O resultado é a AIDS, um estado de vulnerabilidade tão grande que infecções que a gente nem ouve falar, as oportunistas, podem se tornar fatais. Ok, a gente viu o problema da falta de defesa. Agora vamos virar a chave. E se o problema for o contrário? Não a falta de soldados, mas um exército com o gatilho sensível demais? Isso são as hipersensibilidades. É uma reação exagerada a uma ameaça minúscula ou até inofensiva, como pólen. O resultado é que a própria reação causa mais dano do que o invasor. E o mais curioso aqui é que o sistema imunológico não está quebrado. Pelo contrário, ele está funcionando até demais. O dano não vem da poeira ou do pelo de gato, vem da resposta desproporcional do nosso próprio corpo. É uma defesa tão potente que acaba destruindo o tecido saudável no meio do caminho. Para organizar essa bagunça, essas reações são classificadas em 4 tipos. A tipo 1 é a alergia clássica, mediada pela IgE, que todo mundo conhece. A tipo 2 é quando anticorpos atacam nossas próprias células. A tipo 3 acontece quando complexos de antígeno e anticorpo se depositam nos tecidos e causam inflamação, como no lúpus. E a tipo 4 é diferente. A briga aqui é direta, corpo a corpo, feita pelas células T, sem anticorpos. É o caso da dermatite de contato, por exemplo. Agora chegamos à terceira e talvez mais intrigante das falhas, a autoimunidade. Aqui, o sistema imune comete o erro mais fundamental que poderia cometer. Ele perde a capacidade de diferenciar o que é do nosso corpo e o que não é. É o cenário do fogo amigo na sua forma mais devastadora. Essa citação do Abbas resume a regra de ouro do sistema imune, a autotolerância. Nosso sistema é treinado para não atacar a si mesmo. A autoimunidade, então, nada mais é do que a quebra catastrófica dessa regra número 1. Mas como essa tolerância se quebra? Não é um erro só, é uma cascata de falhas. Pensa que o corpo tem vários sistemas de segurança, vários checkpoints, para garantir que nenhuma célula imune rebelde saia por aí atacando o que não deve. A autoimunidade só acontece quando todos esses checkpoints falham em sequência. Aí, o caminho fica livre para o desastre. E as consequências disso a gente conhece bem na prática clínica. Doenças como a artrite reumatoide atacando as articulações, o lúpus, que pode afetar o corpo inteiro, a esclerose múltipla, que ataca o sistema nervoso, o diabetes tipo 1, que destrói as células que produzem insulina. Todas são exemplos dessa trágica falha de reconhecimento. Então, depois de ver tudo isso,
Fica claro que a falha do sistema imune não tem uma cara só. Pode ser por omissão, quando ele não defende direito, pode ser por excesso, quando reage demais, ou pode ser por traição, quando ataca o alvo errado. E isso nos leva à grande lição de hoje. A gente tem essa mania de falar em fortalecer o sistema imune, mas a verdade é que um sistema imune saudável não é sobre força bruta. É sobre equilíbrio, sobre uma regulação precisa, quase uma dança, para saber exatamente quando, onde e com que intensidade agir. E isso nos deixa com a pergunta fundamental da imunologia moderna. Se a chave é o equilíbrio, como é que a gente pode intervir para recalibrar essa balança tão delicada e complexa quando ela se desregula? Essa é a fronteira da pesquisa atual e, com certeza, o grande desafio para as próximas gerações de médicos e cientistas.